Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, a aula nossa dessa semana, ela é continuação do assunto que nós estamos desenvolvendo, que é sobre a sexualidade humana, né? No caso, explicitado aos adolescentes. Como que trabalhar isso? Então, nós retomando, né? Nós falamos primeiro sobre as formas de abordagem, depois nos prendemos à questão de adolescência e puberdade, né? Mas assim, esse trabalho se complementa com a questão das ISTs, também falaremos sobre os métodos contraceptivos e a questão da gravidez na adolescência, que geralmente é o que motiva esse trabalho em forma especial nas escolas. Inclusive, o trabalho que eu preparei aqui para vocês, que eu trouxe, ele é baseado numa palestra que eu fiz na escola ETEC, em Registro, tá? Eu fiz um material básico, vou explicar mais à frente como que ele foi todo preparado, sempre em conjunto com os alunos, né, para a aprendizagem ser significativa. E não é um modelo, nunca, jamais, você sabe como que eu sou, eu não apresento modelos para vocês que vocês tenham que seguir igual receita de bolo. Na educação não existe receita de bolo, né? É apenas mais um exemplo, torno a dizer, para que você encontre a forma que você quer conduzir o seu trabalho. E até porque nossos públicos são diferentes. Se você trabalha numa escola pública, é diferente de uma escola particular. A faixa etária, dependendo também, influencia bastante, né? Às vezes a escola está passando por um momento com alto índice de gravidez, que foi o que me motivou a direção do ETEC me procurar, né? Através do contato de uma amiga. Então, assim, tem toda uma situação por trás. E você, como professor, além da parte técnica, né? É inevitável, você não pode ir lá falar besteira, você tem que se fundamentar, você tem que procurar, tá? Sobre tudo isso, você tem que ver como que você vai conduzir isso, porque somos pessoas, somos seres humanos. E esse momento da adolescência, por si só, ele já é muito vulnerável. Então, o aluno ele tem transformações emocionais, psicológicas, comportamentais, físicas. E paralelo a isso, ele tem pai, ele tem mãe, ou não tem pai, ou não tem mãe. Você não sabe se ele apanha, se ele trabalha, se ele come, se ele dorme, se ele está feliz, né? Nós aqui mesmo estamos nos falando. Eu não sei o que cada um de vocês vivencia. No entanto, vocês são, na grande maioria, adultos. Já tem um modo de vida diferente. Imagina um adolescente. Então, assim, nós temos que ter esse tato, temos que ter esse cuidado ao abordar, né? De forma não interferir na educação familiar, de forma não burlar, não persuadir o ECA. No entanto, não pode fugir à fundamentação teórica. Tá? Não tem como, você tem que estar embasado. Uma dica bem grandiosa, tenho certeza que vai ser de grande valia, não só para vocês nesse momento, mas principalmente no desencadeamento da sua vida profissional. No nosso caso, que somos biólogos, professores de biologia, buscar sempre o site do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, você digita o tema, por exemplo, gravidez na adolescência, coloca lá, /Ministério da Saúde. Você vai ter dados atualizados, você vai ter informações precisas, formas de tratamento, disposição de atendimentos em rede de saúde. Então, um dos lugares que eu mais aconselho a vocês a começar a fundamentar o seu trabalho é pelo site do Ministério do Trabalho. Outra documento ou site, né, vamos dizer assim, algo que oriente seu trabalho. Jamais deixe de consultar o ECA, tá? Porque depois da Constituição Federal é o que vai nortear essa questão do seu trabalho. E claro, os documentos que nós já falamos, LDB, no caso agora a BNCC. Mas a questão do ECA é a questão legal,
né? Então será, por exemplo, dúvida, né? Que a gente ia fazer isso em sala de aula. Você gosta de levar muito para vocês estudo de caso. Uma aluna me procura, ela desconfia que está grávida. O que eu faço? O que eu oriento? Eu compro um teste de gravidez para ela? Eu chamo a mãe, eu chamo o pai, oriento ela que vá ao hospital? O hospital vai atender essa aluna, sendo menor, se ela quiser procurar um ginecologista? Vocês sabem essa resposta? Pois eu garanto para vocês que ele vai atender. É direito. A aluna não precisa estar acompanhada pelo pai ou pela mãe, ou um aluno, se precisar passar numa consulta médica. É direito dela, está no ECA, não fui eu que inventei. E como que eu vou ter certeza dessa resposta? Eu tenho que estar preparada, eu não posso falar, calma um pouquinho que eu vou consultar, né? Claro, tem coisas que a gente tem que aprofundar, mas a gente tem que ter o base, tem que ter o mínimo de conhecimento. Ele tá confiando em você. Você é como que eu vou dizer assim, é um reflexo para ele, né? Ele está se fundamentando, às vezes a estrutura que ele não tem em casa, ele tem em você. Tá bom? Acho que eu consegui tentar passar um pouquinho da alma do nosso trabalho. Vou explicar mais ou menos o material que eu postei para vocês. Primeiro, eu coloquei um PPTzinho bem pequeno, né, com a proposta de trabalho. Em anexo, ele tá vários documentos no Word, onde eu me baseei para preparar o material. Gente, lembrando que esse material, ele deve ser construído por vocês, como professores, tá? Porque eu não sei o que você vai procurar, eu fiz o que eles me pediram, e ainda em construção com os alunos, tá? Nesse material anexo, eu tentei postar 2 vídeos, só consegui postar um por causa do tamanho. Foram trabalhos premiados, né, produzidos por alunos da rede estadual, acho que uma é de São Paulo e outra é de Goiás, não tenho certeza, tá? Foram vídeos preparados depois do trabalho de orientação sexual na escola deles. Então é bem legal. Eu vou tentar, como eu já tinha o vídeo baixado, não consegui encontrar o link no YouTube, mas eu vou procurar e prometo para vocês que eu posto essa semana ainda, tá? O outro vídeo, o único vídeo que eu consegui postar, ele tá falando, esse vídeo, né, produzido pelos alunos, ele fala da gravidez na adolescência. Assistam, é bem curtinho, né? A música, foi tudo produzido por eles. E olha a visão que eles têm sobre a gravidez. É bem interessante, né? É uma coisa que às vezes a gente não tem. Eu tenho uma visão. Você, com tantos anos, uma vivência, tem uma visão. E esse aluno, que visão que ele tem? Então é bem legal o material, tá? Vocês vão encontrar diversos no YouTube. Eu coloquei esse para vocês. Bom, vamos lá. O material, ele fala de ISTs. Que IST, não é DST. É nomenclatura. Antigamente se falava doença sexualmente transmissível, né? Hoje nós usamos a terminologia ISTs, porque são infecções sexualmente transmissíveis, né? Então eles usam essa nomenclatura mais atualizada. O material também fala de métodos contraceptivos. Eu coloquei algumas tabelas, material que você busca em qualquer lugar, né? Claro, com uma fundamentação. Comparando os métodos contraceptivos em questão de eficácia, em questão de preço, de facilidade e assim por diante, tá? Também, assim, é um assunto delicado. Quando você apresenta métodos contraceptivos para os alunos, né, principalmente no ensino fundamental, ele tem que entender que em nenhum momento ele e a família dele, o professor, está orientando ou está estimulando a relação sexual precoce, tá? Nenhum momento. O fato de você apresentar os métodos contraceptivos tem que ficar claro que isso é para ser usado no momento correto, que ele julgar correto,
e baseado em tudo que se foi conversado, tá? Mas ele precisa conhecer. Então é interessante. Bom, como eu já disse, o material foi preparado por mim mesmo. Assim, diferença básica. No ensino fundamental, prestem atenção à sequência. O professor, eu coloquei assim, que eu já chego apresentando o material, falando, eu dividi em 3 encontros. Espera aí, deixa eu consultar o material aqui que eu não lembro tudo de cabeça. No primeiro a gente fala de sexo e sexualidade, falando de adolescência, puberdade, porque sexo e assim por diante, aquilo que a gente já conversou, né? No segundo é mais uma questão fisiológica, porque, gente, você sabia que tem homens e mulheres adultas que não conhecem como funciona seu aparelho genital. Parece brincadeira, mas não é. Eu conheci mães de alunos que eu tive que explicar para ela que o lugar que ela faz xixi não é a vagina. Então não é brincadeira, tá? E é sua obrigação como professor, a parte fisiológica. É o mínimo. Então você apresentar o aparelho genital masculino, o aparelho genital feminino, eles têm que entender, né, que não é pênis e vagina, né? Vagina é considerado errado. Vagina não é a parte externa, pelo contrário, a parte interna ali é vulva, tá? E isso é conhecimento mesmo, teórico, tá? Então, essa é a segunda parte. Até porque, por exemplo, por que eu menstruo? O que é menstruação? Às vezes não sabe. O menino, principalmente, né? O que fundamenta? Por que uma mulher sangra e não morre? Parece bobeira para você, para mim, mas para adolescente não é. E temos ainda muitos adultos que não conhecem toda esse funcionamento do organismo. Lá no terceiro encontro, aí nós entraríamos com métodos contraceptivos e as principais ISTs. Nessas ISTs, eu gosto muito de material visual, mas você tem que estar preparado. Eu já levei um material do posto de saúde que eu consegui, e umas fotos, que se a pessoa tiver o estômago fraco mesmo, não fica legal não, né? Então ele mostra pênis, vaginas, região genital com verrugas, com secreções, com corrimentos. E eu falo para os alunos o que tem. E pergunto assim, quem quiser ver, fique à vontade. No entanto, eu apresento um material mais simples, né, básico. Falo o que é a doença, o que ela causa, né? Quais as consequências. Tem gente que acha que é brincadeira. Temos a sífilis, que tem várias etapas que ela pode causar até a morte, sem contar o HIV, que é o vírus da AIDS, que são coisas diferentes. Cabe a você, professor, explicar isso, tá? E outra, a questão do vírus do HIV, ele uma época, ele estava um pouco mais controlado. Hoje, porque tem um tratamento, porque praticamente ele é assintomático, ele está se espalhando em 2 grandes grupos. O grupo da terceira idade, né? Eles estão vivendo mais. Hoje nós temos remédios que facilitam essa vida sexual deles. Então, acaba tendo mais esse contato e uma maior caso de números de HIV. E o outro são os jovens, os adolescentes. Começam a vida sexual muito cedo, não estão preparados, não tem essa estrutura. Como que vai comprar um preservativo? Vou ali buscar? Não, mas ele vai saber que eu tenho relação sexual, né? Acontece de qualquer maneira. E aí o vírus também está em bastante alunos, em bastante adolescentes aí que talvez nem eles saibam. E são o quê? Eles acabam espalhando esse vírus por aí. Então, no início da sua vida sexual, quantas pessoas eles ainda irão contaminar? Lá no final do material, ele tem uma pergunta que, não é para você responder, é para você pensar. Que ele fala, sobre a gravidez e sobre a adolescência. São 2 fases distintas. Só lembra lá a matéria de 6º ano, ciclo de vida, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. O que acontece? Crescer e reproduzir. Reproduzir não é obrigatório. A reprodução, ela não é para acontecer na fase de crescimento. São coisas distintas. E nós estamos falando de um ser biológico. O ser humano não é só biológico, né? Ele tem a parte
comportamental, emocional, ele é um sujeito visto de forma global. Então, quando essas duas coisas ocorrem no mesmo momento, não é interessante. O que isso acarreta para a vida desse cidadão? Tá? Voltando lá, para não me perder. No ensino médio, a pegada é diferente. Normalmente, grande parte já tem relação sexual. Eles já são mais adultos, já têm um conhecimento melhor. Então, não dá para você começar apresentando o material pronto. Não vai ser interessante, tá? Foi a forma que eu desenvolvi no ETEC. No ETEC, como que eu fiz? Chamei, assim, você escolhe um público-alvo. Então, por exemplo, no ensino fundamental, geralmente é o 8º ano que toma para si essa responsabilidade. Não que você vai fazer só com eles, mas eles é que vão estar no comando de toda a escola, você entendeu? Os alunos têm que estar de forma ativa. No ensino médio, aí depende. De repente, no caso lá, eles identificaram um número de gravidez, né, alto no 2º ano. Então, eu chamei a turma do 2º ano. Mas isso é você que vai determinar, ou a escola, a situação é que vai determinar. Então, você começa chamando os alunos, explicando qual o motivo desse trabalho. E solicita para eles um questionário, que eles construam um questionário. Aí é com você. Você pode fazer assim, em grupo, vamos fazer individual, depois nós juntamos todas as perguntas, de que forma que nós vamos fazer. O que é esse questionário? Eles vão aplicar esse questionário aos alunos sobre as maiores dúvidas, mas não dá para deixar livre, tá? Você pode fazer com sim, não, às vezes, você pode colocar, como que fala assim, só sim, não, tá? Ele tem que ser inicialmente objetivo. Por quê? Porque você vai tabular os dados. Dessa forma, que é a segunda fase. Vai entender o que os alunos sabem, o que eles já conhecem, o que eles têm cometer algum equívoco, porque é baseado nesse questionário, nessa devolutiva, que vocês prepararão o material de vocês, tá? Então, a segunda fase é a tabulação de dados. Pode apresentar os dados, normalmente. Na terceira fase, você vai trazer essas informações e olha que legal. Ao invés de você, professor, deixa eu me ajeitar aqui que eu já estava até amortecendo. Ao invés de você levar o material pronto, que tal os alunos construírem? Né? Eles podem construir um PPT mesmo. Né? Eu estou falando PPT, para mim é claro. Todo mundo está tranquilo o que é um PPT? Para quem não sabe, é o material do PowerPoint. Tá? Ele pode produzir um PPT, ele pode produzir um vídeo. Os alunos levarem a informação para os colegas. É diferente, gente. Lembra daquele lá do triângulo, né? Da construção do conhecimento? Eu aprendo mais quando? Quando eu ensino. Não quando alguém fica falando para mim. Então, eu peguei meu público-alvo e coloquei eles como reprodutores de conhecimento, tá? Eles estarão aprendendo e os alunos que estão em volta, os colegas, tenho certeza, eles prestarão muito mais atenção neles do que em vocês. Depois você pode fazer uma avaliação desse trabalho. Peça para que os alunos produzam vídeos que eles gostam, né? Podem ser paródias, tá? Blogs, a pegada hoje é outra. Teatros, né? Por isso que aquele vídeo eu coloquei bem, assim, atual, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Acho que é isso, tá? Deem uma olhada no material. O fórum, vou tentar entrar. Você sabe que a internet está complicada no horário de pico, no horário de aula. Vocês vejam que no portal, no canto superior à direita, ele tem um balãozinho. Lá é para mandar mensagem. Às vezes, se você está com dúvida, manda particular, né? Não manda o WhatsApp, essas coisas. Vamos usar a ferramenta que a faculdade nos possibilitou, tá? Então, qualquer dúvida, tô aqui. Bom, daqui a pouco eu coloco as duas perguntas. Melhor, vou colocar amanhã, tá? Para vocês terem um tempo. Percebam que agora vocês têm 15 dias para responder essas perguntas. E outra coisa. Nesse próprio material, qual é a tarefa básica? Eu quero que vocês analisem, tá? E assim, na próxima, como seria a N1, que não tem nada a ver com a N1, só estou dizendo assim, porque era uma previsão de aulas, a gente se planeja dessa maneira. Talvez eu peça para vocês, vou fundamentar melhor a minha proposta, para que vocês, dentro do tema 1, 2 ou 3, preparem o material, como se vocês fossem apresentar, em forma de PowerPoint ou de outra maneira,
né? Tenho certeza que sairão trabalhos maravilhosos. Um grande abraço, estou à disposição. Fiquem com Deus. Boa semana.